queria convidá-los a abrir a palavra. Eu não vou demorar não, vai ser rápido. Em Mateus 24. O Senhor me deu uma carta escrita por dentro e por fora, mas a gente reduz. Mateus 24. Vamos ler somente o terceiro versículo. Então vamos ler a partir do terceiro versículo. Aleluia, que diz assim: no Monte das Oliveiras, amém, irmãos? Amém. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será? Aleluia. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Pode sentar os irmãos que se levantaram. Queridos, havia uma preocupação por parte dos discípulos quanto ao final de todas as coisas. Eles estavam preocupados com o tempo do fim. E Jesus, ele alerta ali aqueles discípulos, relatado aqui em Mateus 24. Ele alerta sobre algumas coisas que acontecerão quando chegar o fim ou quando estivermos próximos do fim. Quanto ao engano dos falsos cristos, ele fala sobre isso, que virão falsos cristos, rumores de guerra, nação levantando-se contra nação, fome, terremotos, tribulações, perseguições para nos matar, nos odiarão, falsos profetas se levantarão e haverá o esfriamento do amor. Se fizermos um panorama, irmãos, do que temos visto e vivido nos dias de hoje, tudo isso tem acontecido de uma maneira universal. Se você for olhar hoje, nos dias de hoje, o que é que falta? Falta nada. Aí você pode dizer assim, mas em outras épocas houve a mesma situação, mas não como hoje, irmãos. Às vezes nós nos sentimos tão fora do aquário, tão fora das coisas que têm acontecido neste mundo, que tem sido encarado com uma normalidade tão grande. Nós nos sentimos tão, ou melhor, nós repulsamos tantas coisas. Eu sei que esse não é somente o meu sentimento, mas é o sentimento da igreja do Senhor. Nós nos sentimos totalmente fora, irmãos, das coisas que vemos, das coisas que vimos. E se a gente fizer esse panorama e compararmos aqui o que está acontecendo com o que Jesus falou, certamente, amados, que Jesus, ele já está vindo. Jesus está às portas. Eu ouço isso há muito tempo, queridos, mas
Hoje as coisas estão tão perceptíveis e estão ansiando para essa vinda. Eu sempre gosto de comparar a situação do mundo com uma panela que está no fogo de pressão. Sabe, tem um momento que a panela de pressão não aguenta mais. E eu me sinto assim. Tem horas que a gente não aguenta mais. Jesus, ele está às portas. E a igreja precisa ser preparada para isso. A igreja, ela vai vencer. Porque eu creio, como a diretora aqui do Ágape falou, que nós estamos dentro de um padrão. Porque quem conserta a noiva é o noivo. E ele não falha. Ele não erra. Ele sempre vai fazer as coisas perfeitamente. Eu sei que existem pessoas que têm um olhar muito negativo, né, quanto à vinda do Senhor, e acha que poucas pessoas irão subir. Eu não acredito nisso, irmãos, porque o meu Jesus é vencedor. Eu não tenho esse olhar pessimista quanto à vinda do Senhor, porque eu sei que a igreja está sendo preparada para subir, e nós estaremos com Ele lá na glória. A igreja precisa ter essa percepção, amados. E quando o pastor ele me trouxe esse tema, ele falou sobre essa palavra, a primeira coisa que veio ao meu coração, né, que motivou, que reverberou dentro de mim, foi: Ele virá. O que nós devemos fazer enquanto igreja e noiva? Porque nós sabemos que Ele virá. Quantos creem que Ele virá? Amém. Quantos creem no arrebatamento? Amém. Aleluia. Ele vem buscar a igreja. E será como um piscar de olhos. Logo nós não estaremos mais aqui. Eu estava profundamente tocado ali no meu lugar, irmãos, e muito satisfeito com tudo que eu ouvi e vi neste lugar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica aquilo que está no coração de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele testifica aquilo que está em Jesus. Porque assim como Jesus, ele não veio fazer nada dele mesmo, o Espírito, ele veio testificar aquilo que Jesus fez e falou. E o meu coração, amados, está feliz, porque nós estamos falando de algo que é iminente, que já está acontecendo. As coisas, irmãos, estão todas aí pressionando para a vinda do Senhor. E a igreja precisa estar pronta. Foi a primeira coisa que veio ao meu coração, que nós precisamos fazer como igreja, como noiva de Cristo. Diante dessa palavra, Ele virá. O que nós devemos fazer? De maneira geral, nós como igreja perdemos um pouco a autoridade. Isso é fato. Eu, quando estava me preparando para vir para aqui, minha esposa falou assim: olha lá, viu, é aniversário. Eu digo: meu Deus, é aniversário, meu filho, vai com calma. Eu estou aqui calmo, viu, irmãos? Eu estou pausado aqui, estou me segurando aqui, estou calmo. Né? Mas assim, a igreja perdeu a autoridade, de uma forma assim geral, por conta dos falsos mestres, por conta dos falsos profetas, tudo o cumprimento da palavra. Né, hoje a igreja, ou melhor, o cristão, porque às vezes, quando nós falamos assim, a igreja, nós legamos ao todo, né? E parece que eu não tenho responsabilidade, é a igreja. Aí eu me lembro do pastor, dos diáconos, dos obreiros, dos intercessores. Eu só não lembro de mim, eu só não me insiro na situação. Mas os cristãos hoje, irmãos, não têm a mesma credibilidade de antes. E eu já quero lhe dizer de antemão que eu não sou saudosista, nem um pouco. Eu gosto da coisa de hoje. Eu amo os louvores que são entoados hoje. A gente canta os antigos, glória a Deus, aleluia. Mas eu não sou saudosista em nada, irmãos. Das pessoas que passaram na minha vida, das coisas que eu vivenciei de bom, glória a Deus, porque é bom a gente ter uma memória positiva daquilo que o Senhor ele fez na nossa vida, e não estar atrelado às coisas que não deram certo, ou ao sofrimento apenas, né? Mas a igreja, nós perdemos a credibilidade. E isso por conta, amados,
que hoje a palavra do crente ela não é mais o suficiente. Por que isso? Porque nós maculamos isso na nossa caminhada. Hoje o crente ele não tem mais a mesma credibilidade de antes. Então a igreja, ela está pronta, ela está se preparando. A gente pode dizer, ela está pronta pela fé, mas ela está se preparando. A igreja hoje, amados, o cristão hoje, aonde ele chega, ele não tem a mesma credibilidade de antes. Porque não se tem uma palavra, a gente não cumpre o que a gente fala. Muitas vezes a gente tem um discurso muito bonito para falar, para pregar, mas as pessoas estão, amados, pouco se lixando muitas vezes com o nosso discurso. Ele quer ver a nossa vida. Mas eu não falo essa vida que a gente passa aqui para lá e para cá, não. É a nossa vivência, são as nossas atitudes, como nós decidimos as coisas que chegam até nós. Quantas vezes nós ouvimos aí que existem cristãos que mentem, que fazem coisas erradas, que roubam, porque a gente acha que o roubo é apenas com uma arma branca, uma arma de fogo na mão. Não é furtar uma carteira, não é nada disso, não. Quantos cristãos, amados, têm, infelizmente, estado neste nível e têm trazido, queridos, uma mácula. Eu sei que Jesus ele tem poder de curar todas as coisas, mas eu trago isso, amados, para que nós tenhamos uma consciência da nossa responsabilidade como igreja do Senhor. Nós somos responsáveis. Eu tenho ouvido aí uma palavra muito maneira, muito antigo maneiro, né? Poxa, muito na vibe, né? Na vibe, tá bom? Então assim, é um evangelho que hoje é disseminado, que é pregado, que Jesus é amor e nada mais importa. E isso tira de nós a nossa responsabilidade de andarmos corretamente, de falarmos a verdade, de cumprirmos a nossa palavra. Então, eu sou responsável também. Diga assim para você mesmo. Diga, eu sou responsável. Porque Jesus, irmãos, Ele não nos fez como pessoas sem sentimentos, sem entendimento, sem inteligência. Nós somos inteligentes. Então nós temos responsabilidades dentro deste reino, na disseminação deste reino, não somente entregando folheto e pregando, mas tendo uma vida no altar, como foi dito aqui. Tendo uma vida que faça diferença. Você precisa ser relevante no lugar onde você está. Às vezes nós estamos em um lugar muito difícil, nós reclamamos, irmãos. Você precisa entender o que foi que Deus preparou para mim naquele lugar, porque você só vai sair de lá quando você cumprir o propósito de Deus. Você está reclamando do lugar onde você está morando, mas você já cumpriu o propósito de Deus no lugar onde você está. Você já cumpriu o chamado de Deus no lugar onde você está. Não é só vir para a igreja e fazer alguma coisa aqui dentro das quatro paredes, não. É ter a tua vida como testemunho vivo, porque você é uma carta escrita pelas mãos de Deus. Então tem que haver uma diferença onde nós entramos, onde nós estamos, ainda nos lugares difíceis, porque Deus nos coloca em lugares difíceis. Quantos lugares difíceis eu já fui levado? E eu não falo dentro de âmbito de igreja não, porque isso aí dá uma outra mensagem. Eu falo no âmbito do mundo mesmo, das coisas da terra, da vida. E que naquele lugar eu só saí depois que eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer, que foi testemunhar. Ter uma vida reta, ter uma vida que condiga com aquilo que eu prego, porque não adianta, amados, a gente ter um discurso bonito e sermos uma farsa, sepulcro caiado. É aniversário da igreja, aleluia. Mas o noivo está consertando a sua noiva. Ele virá e eu não quero ficar. Então eu vou consertar a minha vida, irmãos. Eu vou fazer as coisas corretamente. Porque Jesus mesmo falou lá em Mateus 5,37: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Lá em Tiago 5,12 fala a mesma coisa.
Então nós não podemos esquecer, queridos, que como igreja, nós somos a noiva do Cordeiro Jesus. Nós levamos essa responsabilidade em tudo que nós fazemos, quando nós tocamos, porque eu sei que nós somos vistos e somos cobrados e devemos ser cobrados. Porque se você não quer ser cobrado, irmãos, não assuma nada na casa do Senhor. Mas vai chegar o dia que Deus vai cobrar de você também. Então, antes sofrer por obediência do que sofrer, irmãos, por negligência, porque hoje você pode estar no lugar onde você está tudo bem, você não está fazendo nada, não está cumprindo o teu ministério, o teu chamado, mas um dia você vai ser apertado, e o Senhor vai querer aquilo que Ele te deu, Ele vai requerer de você. Então não adianta se esconder, meu irmão, é melhor assumir o seu BO, é melhor assumir. Se é para você ficar preso, fique preso. Porque tinha uma irmã nossa que disse que ia ser presa. Que ela disse que ela ia fazer um trabalho na prisão, mas que ela iria ser presa. Eu digo, meu Deus, não precisa isso não. Mas ela entendeu que ia ser presa. Você lembra disso, Júnior? Mas assim, queridos, nós temos uma grande responsabilidade como a noiva do Cordeiro. Nós não estamos levando qualquer nome não, nós estamos levando o nome de Jesus Cristo. É o nome mais lindo, é o nome mais santo, é o nome mais puro, é o nome que é reverenciado, irmãos, lá nos céus. Alabaxei, Kamanasu. Imagine na terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. A noiva está levando o nome do noivo. Então nós não podemos nos portar de qualquer maneira. Em Apocalipse 19, 7 e 8, eu vou ler aqui na Nova Tradução, fala assim: fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou. Aleluia. Para recebê-lo, a ela foi dado, a ela, a noiva, foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Não é de qualquer maneira, não é, irmãos, da forma que nós achamos. Deus, Ele tem os meios, Ele tem os padrões dEle. E tudo que Ele faz é em santidade. E nós precisamos usar a mesma coisa. Precisamos andar da mesma forma, porque nós somos a noiva do Cordeiro. Você consegue entender isso? Você é a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Do desejado, do ansiado das nações. Aquele que Israel esperou, mas não conseguiu reconhecê-lo, nós o reconhecemos hoje. Estamos selados, irmãos. Estamos como a noiva ataviada, esperando o noivo. Então precisamos honrar este nome que levamos, que carregamos. Somos o templo e morada do Espírito Santo. Pergunte para teu irmão: meu irmão, você consegue compreender isso? Você consegue, Carol? Você consegue, Arlete, compreender isso? Nós somos o templo e morada do Espírito. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Para a glória dEle. Templo e morada. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não podemos fazer o que nós queremos fazer. Nós não podemos ser o que queremos ser. Aí a gente nada contra a maré, mas nós somos levantados para isso.
para nadar contra a maré. Nós não estamos aqui para entrar em concordância com o mundo. Nós queremos a concordância do céu sobre nós. Templo e morada. Não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por um alto preço. Um preço que ninguém podia pagar. Somente o unigênito do Pai, Jesus. E corajosamente Ele veio. Ele se desprendeu, queridos, da glória que lhe era devida. E Ele veio. Ele deixou tudo. Eu amo aquele texto quando diz assim que dificilmente alguém morreria por alguém bom, por um amigo. Mas quando Ele morreu por nós, nós estávamos, irmãos, decretados para a morte eterna, pecadores. Então não havia nada em nós, de nós mesmos, que prestasse, como hoje não há nada em nós que preste. Pouca coisa se aproveita, irmãos. O que faz a diferença é o Espírito Santo na nossa vida. É a ação dele em nós, constante. Porque se ele se afastar um minutinho, estamos perdidos. E ficamos novamente, Senhor, não me deixa, não me deixa. É a ação do Espírito que nos prepara, que nos faz ser pessoas lindas. Termos esse brilho do Espírito Santo, a marca daqueles que serão levados para os céus. Somos a chave que liga e desliga na terra as ordens dos céus. Eu tenho falado muito sobre isso. Lá em Mateus 18, na NVI diz assim: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Tem ações, principalmente espirituais, que só a igreja está autorizada em realizar. Pense que negócio chique, meu irmão. Que negócio de ponta, é a última. Tem coisa que somente nós, como igreja, podemos fazer. Quem é que pode proclamar libertação ao cativo? Quem vai ser as mãos para tocar nos feridos? Quem vai ser a boca que vai pronunciar, anunciar o ano aceitável do Senhor? Quem é que vai fazer isso? Nós temos autoridade dada por Deus, apesar que há essa fragmentação dessa autoridade por tantas coisas que têm acontecido. Mas eu quero tomar posse da porção de Deus sobre a minha vida, e eu não quero abrir mão daquilo que Ele tem reservado para mim. Eu quero cumprir o meu chamado, eu quero ser relevante nessa terra, eu quero fazer a diferença. Irmãos, quando você conseguir não somente compreender, mas colocar isso em ação, muita coisa vai mudar. Imagine, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Ou seja, nós somos porta-voz. Se tem alguma coisa que foi ligada nos céus, está acontecendo aqui na terra, e a gente precisa, queridos, intervir de alguma forma, a gente vai ligar. Se tem alguma coisa que foi desligada nos céus, está acontecendo negativamente aqui na terra, nós temos autoridade para desligar. Por isso que nós repreendemos. Nós dizemos: está amarrado no nome de Jesus, né? Usar autoridade, colocar em ação, porque nós temos o poder dado por Deus de ligar e desligar. Não é algo aleatório, não. É aquilo que já foi projetado nos céus, irmãos, e foi delegado sobre a nossa vida como autoridade. Às vezes nós passamos por dificuldades, não desnecessariamente, mas nós ficamos no deserto durante muito tempo, porque nós ficamos assim, nos acostumamos. E foi dado a nós o poder no nome de Jesus. A Ele foi dado todo o poder, e nós temos esse poder no nome dEle. De ligar, de desligar aqui na terra. Jesus, Ele demonstra hoje o seu poder pelo Espírito Santo através da noiva. E devemos, irmãos, nos preocupar menos
com aquela coisa que hoje a gente tem ouvido muito, né, o politicamente correto. A gente, olha, então, tem um discursozinho aí que é uma coisa, irmãos, tão ridícula, tão fedida, tão horrível, que infelizmente tem adentrado as igrejas também. Nós somos diferentes. E a gente não precisa se preocupar com o politicamente correto, não. Porque se for para ser preso, vamos ser presos. Se for para ser, irmãos, escarnecidos, vamos ser. E daí? Nós somos melhores do que quem? Do que Pedro, do que João, do que os discípulos. Você é melhor do que quem? Do que Jesus? Então nós não precisamos, amados, estar preocupados com essas coisas, não. E tem gente que está tão preocupado com esses discursos, essas coisas tenebrosas que têm sido empurradas pela sociedade, ou melhor, na sociedade. E nós precisamos focar mais na diferença que devemos fazer. Precisamos fazer a diferença. Ele virá. E o que eu tenho a ver com isso? Muito. Porque existem responsabilidades que estão sobre mim e que Ele vai cobrar. Que o nosso coração esteja atento a isso. Lá no Antigo Testamento, em Malaquias 3,18, esse texto eu quero que você abra. Abra aí na sua Bíblia. Terceiro capítulo de Malaquias. No versículo 18 diz assim. Vendo o versículo 13, mas eu só vou ler o 18. Então vereis outra vez. Acharam, irmãos? Está aí na Bíblia, tenha certeza. É o último livro do Antigo Testamento, irmãos. Que diz assim. Vamos ler juntos, cada um na sua versão? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Isso é atual, é para hoje. A igreja, neste tempo do fim, tem que fazer a diferença. A igreja, neste tempo do fim, tem que perseverar, porque essa é uma característica da igreja, dos lavados, dos remidos. Nós não abrimos mão, nós não desistimos, nós insistimos ainda quando nós não temos nada nas mãos. Porque Jesus, Ele tem coisas para nos dar. Não é porque nós merecemos, às vezes não é nem porque nós pedimos, é porque é necessário. E Jesus quer nos dar coisas, irmãos, para que a obra seja estabelecida, para que o reino cresça, para que haja uma expansão da salvação dele na terra. E Ele vai fazer porque Ele é Deus. O que for necessário, Ele vai fazer. O que for necessário, Ele vai nos dar. O noivo cuida da noiva. O nosso noivo é rico em todas as coisas. Ele é bom, Ele é benigno, Ele é longânimo, Ele é amoroso, Ele zela por nós. E Ele vai nos dar todas as coisas. Não somente aquilo que pedimos, mas aquilo que precisamos. E Ele vai fazer assim. Se for necessário o prédio, Ele nos dá o prédio. Não tem condições, mas Ele nos dá. Porque Ele tem propósito de fazer. E é lindo quando a gente está despretensiosamente fazendo a obra de Deus, irmãos, não esperando verdadeiramente nada em troca. Ele vem, Ele cumpre, Ele faz. Ele usa pessoas, Ele traz do nada. Eu já ouvi muitas histórias, irmãos, aí, de ações sobrenaturais de Deus, e eu creio. Eu creio. Deus coloca dinheiro na conta quando é necessário. Ele envia pessoas que você não conhece quando é necessário. Nós mesmo, irmãos, às vezes, sabe, tão machucados da caminhada, Deus faz com que a gente ache graça nos olhos de alguém. E Deus nos abençoa porque Ele é Deus. Ele cuida da noiva.
O noivo cuida da noiva. Ele vai vir, queridos, ele está vindo. E ele vai fazer uma obra extraordinária. Nós já temos visto isso acontecer, né? Vimos aí essa ação aí de dias, 15 dias, se eu não me engano, que houve lá nos Estados Unidos. 20 dias, 25 dias, não foi? Eu não sei, eu não lembro agora. Que o Senhor moveu o coração daqueles jovens ali. E eles oraram, buscaram o Senhor e não quiseram sair do lugar. Estavam desprendidos e houve naquele lugar um avivamento. E está havendo frutos desse avivamento. A gente não precisa, irmãos, imitar nada não. A gente só precisa estar conectado com o Espírito Santo. É uma coisa incrível. Eu falei aqui de tudo que eu tenho falado lá na igreja nesses últimos 3 meses. Porque o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo, a gente não vai falar linguagem diferente, porque nós pertencemos ao mesmo corpo e está sobre nós o mesmo cabeça, a mesma cabeça, que é Jesus. E Ele vai agir em nós. Eu queria te convidar a você ficar de pé. Eu disse que não ia demorar. Eu dei uma corrida aqui. Aleluia. O Senhor, Ele vem buscar a sua noiva. E nós precisamos nos preparar para isso. Precisamos fazer aquilo que nos cabe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Pai. Eu te louvo pela tua benignidade, pela bondade do Senhor sobre esta casa, por tudo aquilo que o Senhor moveu até aqui, Deus. Eu te louvo, Jesus, pela comunhão, pela testificação, por falarmos a mesma linguagem, Deus. Nós não somos afetados, ó Deus amado, da ação que houve em Babel, não, porque nós falamos a linguagem dos céus. Nós falamos a linguagem do Espírito, e o Espírito que fala conosco lá, fala aqui, fala em todos os lugares que é dele. E eu sei, Deus, que o Senhor não vai perder, o Senhor não perde batalhas. Deus não perde batalhas, Ele não perde batalhas, Ele não perde batalhas. E Ele nos chamou não para a frustração, Ele nos chamou para a vitória dEle, nele. Isso é real, isso não é um chavão. É uma realidade. Deus ama a sua noiva. E Ele não vai nos deixar, irmãos, frustrados no caminho, não. Mas precisamos estar em plena vigilância, convictos daquilo que nós somos nele. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos o templo e morada do Espírito. Nós somos a chave do Senhor nessa terra que liga e desliga. Aleluia. Rabaia sobre andalabá. Enche o nosso coração, amado. Deus, enche o nosso coração, porque logo virá segunda-feira, como a tua filha falou, Senhor, e queremos permanecer cheios da fé, cheios da porção que o Senhor tem nos dado, quando nós estamos juntos, Pai. Nós não queremos perder a nossa esperança, porque a nossa esperança, Deus, é perene, ela é Jesus. Então preenche a nossa vida, a nossa alma da alegria, quando as coisas não estiverem acontecendo, quando as coisas não estiverem, Deus amado, naquele curso que esperamos. Enche o nosso coração de alegria, Pai, porque nós sabemos que muito mais sofreu o Senhor, os seus discípulos, os seus ungidos sofreram muito mais do que isso. Enche o nosso coração, Deus querido, de sabedoria, de entendimento, porque muitas vezes nós não sabemos como nos conduzir, Pai, e precisamos de Ti, Deus querido. O Senhor ama a dependência do seu povo. Quando o seu povo depende de Ti, Pai, o Senhor ama. E eu sei, Jesus, que o Senhor será o supridor de todas as coisas. O Senhor honrará, Deus, este lugar, esta casa de oração, os pastores desta casa, Pai.
O Senhor fará uma obra dupla, não somente aqui, mas lá também na ilha, Senhor. Porque a tua extensão, Deus querido, passa as fronteiras. O Senhor fará coisas maravilhosas. E eu quero estar, Deus querido, de pé para glorificar o teu santo nome. O Senhor levantará situações para nos beneficiar, porque tu és Deus que cuida dos seus. Quando as nossas preocupações, ó Deus, transpassarem a nós mesmos, o Senhor se mostrará o Deus que cuida de nós, o Deus que nos atende, que nos ouve, que não trabalha na nossa ansiedade. Deus, Ele não trabalha na sua ansiedade. Descanse nele, espera no Senhor, espera em Deus, faz o que é certo, anda corretamente com o teu Deus, e Ele vai te honrar, porque Ele é Senhor. Aleluia. Deus, eu te louvo por esta casa de oração, pelas pessoas que passaram por aqui, Deus, e deixaram marcas de Cristo. Eu também quero te louvar pelas pessoas que passaram por aqui, Deus amado, e que trouxeram algum tipo de dificuldade, porque com esses também nós aprendemos, ó Pai. Que o Senhor traga uma bênção, Deus, sacudida, recalcada, transbordante sobre este lugar, Pai. E que o Senhor, Deus querido, continue a honrar o teu santo nome aqui, para a tua glória. Aleluia, glória a Deus. Só quero passar algo aqui, no momento da adoração que o Senhor me trouxe. Tem coisas que às vezes vêm até nós, para que a gente fique muito deslumbrado. Mas o nosso Deus é o Deus de centralidade, é o Deus que Ele nos chama, irmãos, para coisas grandes, mas o grande de Deus é diferente do grande do mundo. É muito diferente do grande do mundo. E quando os irmãos estavam aqui louvando, eu tive uma visão, mas eu só vou trazer o entendimento da visão para essa irmãzinha de amarelo, que cantou junto com o Felipe, não foi? Eu vi Felipe pequeno, eu também estava pequeno quando o Felipe estava pequeno, que ele é quase a mesma idade que eu. Mas eu vi assim, o diabo ele preparando um convite para você e querendo colocar o mundo aos seus pés. Porque assim, irmãos, quando eu vejo alguém lá no mundo e naquela coisa, naquela ação, eu começo a requerer essas pessoas para Jesus. Diz: Senhor, traz para cantar para Ti, para adorar a Ti, Senhor. Eu fico requerendo, irmãos, quando eu vejo alguém passando, outro dia eu estava vendo uma reportagem, um rapaz lá, que eu não vou dar ibope, o cara pegou o microfone e fez um negócio. Eu digo: Jesus, traz esse homem para Ti, para o Senhor usar aqui, usar essa potência para aqui. Mas assim como a gente fica, porque eu sou vigilante, eu fico de olho, e fico requerendo: o Senhor, traz para mim, traz para a igreja, traz para o Senhor, glorifica o teu nome através dessa pessoa. O diabo também faz. Vigilância é exclusividade para Deus. Você entende isso, minha filha? É exclusivo para Deus, é somente para Ele. Eu não sei se já aconteceu, ou se vai acontecer agora, ou se vai demorar muito tempo, mas virá o convite, e não será coisa pequena. Fica de pé, fica firme, não negocie, dê as costas, porque você serve a um Deus eterno. Você não vai adorar aos deuses deste mundo que são temporâneos, que logo serão queimados, porque eles foram feitos para ser queimados no fogo. O Senhor te chamou para coisas grandes, eternas. E seja satisfeita naquilo que o Senhor tem feito na tua vida, naquilo que Ele ainda vai fazer sobre você, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Tem a parte que é nossa, irmãos, e nós precisamos tomar as rédeas. Tem coisas que é Deus que vai fazer, principalmente quando a gente diz assim, não. Aí Deus age,
ele se levanta e faz, porque nós negamos o convite de Satanás. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a vida dos pastores. Muito feliz de estar aqui. Um abraço aos meus irmãos, às crianças que estão aqui, aos que tiveram paciência de me escutar. Deus abençoe.